Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações preferenciais de Itaú Unibanco e TUB4, pregão desta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato para que você se inscreva no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem aí uma imagem. Inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado que tem no canal e também a parte de análise. Ele tem análises diárias aqui no canal. Para que você possa, no seu celular, no seu desktop, passar a receber as minhas recomendações de compra e venda, as minhas 2 carteiras de ações, uma semanal e uma mensal, e informações relevantes durante o pregão, acompanhamento de todas as operações, informação do resultado de cada uma delas, não importa se é positivo ou negativo, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise especial, o meu foco, logicamente, minha especialização é a análise técnica e, consequentemente, eu faço uma avaliação geral do ativo, desde o gráfico anual até o gráfico diário, ou seja, desde o longo prazo até o curto prazo, tentando olhar o cenário como um todo do papel, se está favorecendo mais operações de compra de longo prazo, de médio prazo ou mesmo de curto prazo. Então, essa é a ideia dessa análise especial. No gráfico anual da TUB4, nós temos aqui um movimento de 4 anos consecutivos de alta e agora vindo com um ano, por enquanto, negativo já de 10,7%, considerando aqui o momento que se encontra no pregão desta terça-feira, dia 18. Dentro desse contexto, ou seja, de todo esse movimento de subida, quando ocorrer movimento contrário no gráfico mensal de baixa, dependendo do movimento, fica muito mais interessante para se buscar operações na ponta compradora quando ocorrem movimentações para baixo. Por enquanto, vai apontando até para a possibilidade de perder essa mínima. Não estaria a mínima do ano passado, não seria nada de anormal se acontecer isso. Se perder os R$ 30,27, que foi a mínima de 2019. Isso não significa dizer que é o que vai acontecer. Isso já aconteceu algumas vezes aqui, ó, perda de mínimas anteriores, dos anos anteriores, ó. Então aqui perda de mínima, mas todas as mínimas que foram perdidas, nenhuma delas houve uma nova mínima na sequência. Ou seja, que seriam pontos interessantes para justamente buscar operações de compra após o mercado gerar um sinal de recuperação no gráfico, por exemplo, mensal, num gráfico quadrimestral, que eu vou mencionar aqui agora na sequência. Então nós temos o cenário ainda de tendência de alta de longo prazo, mas passando por um ano ainda de correção, passando por um processo de correção. Gerou um sinal mais negativo no gráfico mensal que eu vou mostrar daqui a pouco. No quadrimestral, a tendência continua sendo de alta e aqui já entrando no 4º quadrimestre que está num processo mais lateral, um processo mais de correção ainda no tempo. O que traz ainda a chance de poder vir aqui e escorregar ali para a média móvel 3 períodos, que nesse momento está na faixa dos 28 e 21. Por isso que eu mencionei que não seria nada de anormal a perda da mínima do ano passado. Ou seja, se vier buscar a média móvel de 13 períodos, logicamente essa média vai se movimentando aí para cima. Isso traria uma chance de poder testar a região lá dos R$ 30, a mínima do ano passado, R$ 30,27. Está dentro desse processo. Tem algum sinal já de compra num prazo menor? Ainda não tem. No gráfico mensal, principalmente, não tem, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, ó, que em alguns momentos, em toda a sua tendência de alta de longo prazo de TUB4, tem seus momentos que volta lá na média móvel exponencial de 3 períodos. Ó, vem aqui, 2010, veio aqui, voltou lá em 2011, ficou bastante tempo lateral, mas sustentando acima da média, volta aqui na média. Olha só que interessante esse aqui, que recua de forma mais fraca na média. E em cima de topos anteriores gera um belo sinal de alta. Se você resolve buscar a entrada mais próximo da média ou após alguma sinalização de alta em um gráfico de menor periodicidade em cima da região de suporte do gráfico de 80 dias, por exemplo, isso teria gerado ali um movimento de valorização realmente muito forte, em torno de uns 150%, em média na faixa de 150%. Se pegou aqui desse fechamento, 140% até a região aqui, até esse patamar aqui. Então, um processo grande de valorização que pode agora passar por uma nova correção aqui. Lembrando, quais foram as correções aqui desse período aqui? 36%. Outra correção que aconteceu aqui foi uma correção na faixa de uns 30%. Pode acontecer uma correção de novo na faixa ali perto dos 30%? Pode. Se buscar a média móvel de 3 períodos, se aproximaria disso aí. Qual o suporte mais importante do gráfico de
80 dias, o gráfico quadrimestral. É aqui a região que eu vejo em torno, um patamar aqui em torno dos R$ 29,27. Então, isso aqui seria um ponto de suporte na faixa dos R$ 29,47, um pouco abaixo dos R$ 30 e provavelmente a média subindo vai coincidir com a média móvel exponencial de 13 períodos, que pode ser um ponto bem interessante para compra. Se olharmos para o gráfico mensal, o que nós tivemos no mês passado? Uma sinalização bem negativa no gráfico mensal da YouTube. Por quê? Por que negativa? Porque ela estava com uma dificuldade tremenda de permanecer acima dessa máxima que foi atingida, que subiu, fez um topo, corrigiu, voltou na região de topo anterior, gerou fundo, em vez de andar patinou e começou a demonstrar fraqueza para subir, testa de novo a resistência, volta, aqui consegue até ficar ali em cima da resistência, mas aí aumenta a chance de vem para subir e reverte completamente para baixo. Em um único mês, a YouTube perdeu basicamente as mínimas de basicamente aqui 2 meses anteriores, quase 3 meses, quase perdeu aqui os 32,48, a mínima foi 32,53. É um sinal de força por parte dos vendedores. Esse movimento, ainda esse candle de baixa, chamado de engolfo de baixa, um padrão baixista que reverte um movimento de subida para um movimento de baixa. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse padrão, tem aqui no canal um vídeo específico sobre engolfo de baixa, sobre esse padrão de reversão dos candles. A confirmação desse padrão, perdendo a mínima desse candle aqui, confirma ainda mais a chance de queda de tube, ou seja, de ter um movimento de baixa. Então foi um candle que não só pelo padrão, por engolfo de baixa, mas o fechamento dele abaixo de alguns suportes, né, de suportes aqui que vinham sendo testados. 2 suportes para mim, por exemplo, um suporte em torno dos 32,90 e outro na faixa dos 33,82. E além disso, a média móvel de 13 períodos são sinais negativos. Esse mês tentou voltar para cima, logicamente a gente ainda tem alguns dias para fechar um mês mais curto, né? Lembrando, próxima semana, semana de carnaval, só tem pregão na quarta, quinta e sexta, quarta-feira a partir das 13 horas. Então temos vamos dizer assim, poucos dias para encerrar o mês aí, poucos dias úteis para fechar o mês, basicamente 6 dias úteis para fechar o mês, já tirando o pregão de hoje. E aqui nós temos um sinal de perda de força na subida, na tentativa de subida, que significa dizer que os vendedores estão mais fortes nesse momento, controlando melhor as ações aqui em cima de YouTube 4. Então, qualquer tipo de compra nesse cenário, seja para médio prazo ou longo prazo, eu colocaria pouco capital. A não ser que seja aquele tipo de entrada que você vai colocando mensalmente um pouco em cima da YouTube. Está em cima da zona de suporte, ela pode parar de cair aqui e voltar a subir. Fato. Tem algum sinal para que isso aconteça já de cara? Não, não tem. Nem olhando para o gráfico semanal que eu vou mostrar para vocês. Mas o fato é que indo mais para baixo, chegando num patamar de suporte mais adiante, primeiramente uma região ali na faixa dos R$ 32,33. Depois de 32,33 nós temos aqui outro patamar na casa ali dos R$ 31,11. E abaixo disso a mínima desse fundo aqui na faixa lá dos R$ 30,27. Enfim, são suportes que podem serem testados e gerar sinalização de alta num gráfico, por exemplo, semanal, ou até mesmo um gráfico diário. Mas para se buscar essas entradas em pontos de suporte, pensando no longo prazo, fazer compras pequenas em pontos de suporte e colocar um pouco mais de capital na hora que gerar um sinal de alta, então esses seriam os pontos de suporte mais relevantes na casa dos 31,11 e depois na região dos 30,27. Seguindo aqui, nós temos aqui, lembrando que 30,27 é justamente a mínima de 2019. Seguindo aqui para o gráfico semanal, o que nós temos aqui? Então, lá no mensal nós temos um sinal baixista, ou seja, um sinal de ter um movimento de queda. Perdendo a mínima do mês passado, que foi de R$ 32,53, aumentará a probabilidade de continuar o movimento de queda desse ativo, ou seja, deteriorando a tendência não só de médio prazo, como a tendência também de curto prazo, aumentando a chance do gráfico de 80 dias, do gráfico quadrimestral, ter realmente um movimento de correção como aconteceu aqui. Então, basicamente aqui a gente teve 1, 2, 3, 4 quadrimestres de lado, veio aqui para baixo, no quinto resolveu subir. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, já está entrando no quarto, se acelerar o movimento de baixo e se aproximar dessa região, que seria a região mais interessante para compra. Não necessariamente que isso vai acontecer, mas é bom estar preparado, que pode ser um ponto bem interessante para se buscar a operação de compra de longo prazo na YouTube 4. No gráfico semanal, o que nós tivemos? Um grande movimento de queda que basicamente machucou os vendedores. Quando eu falo machucou os vendedores é porque arrebentou com fundos anteriores, inclusive aqui batendo em cima desse fundo aqui, perdendo a mínima desse fundo anterior.
muita força vendedora para esse pivô de alta que existia, anulou a tendência de alta, entrou numa tendência indefinida. E o mais interessante, perde suportes e na hora de voltar para cima desses antigos suportes como resistência, que são, vamos dizer assim, marcações em termos de avaliação que ali são delimitação da real força por parte dos vendedores, a gente vê isso aqui, ó, esse movimento de subida. Semana passada estava muito bem, perdeu bastante força, fechou lá embaixo, abaixo do fundo anterior, de um gap aqui e de uma região até de fechamento ali de um fundo anterior. Enfim, pontos de resistência. Então testou 3 resistências e não conseguiu fechar acima. Significa dizer o quê? Quem está no controle da situação nesse momento, apesar da tendência indefinida, mais os vendedores. E aí nessa semana o que está acontecendo? Caindo 1,57%, perdendo a mínima da semana passada, que foi ali um candle de reversão chamado de estrela cadente. Também um padrão dos candles que tem aqui um vídeo explicativo no canal. Basta pesquisar lá nos vídeos existentes no canal, você vai encontrar esse padrão aí de reversão dos candles. Para quem está comprado no médio prazo em TUB4 pelo gráfico semanal, após essa semana, pelo menos o stop ficaria aqui abaixo dessa mínima desse fundo. Quem comprou ali a região de suporte. Abaixo da mínima desse fundo. Se perder a mínima desse fundo, que seria um pivô de baixa no gráfico mensal, seria um sinal de saída dessa posição. Tecnicamente seria um sinal de saída, não necessariamente um sinal que vai despencar. Sinal de saída da posição. Outra forma de saída. Fechou essa semana ainda acima desse patamar, não veio aqui embaixo. Colocaria o stop abaixo da mínima dessa semana aqui. Porque se perder essa semana, a mínima desta semana, a partir da próxima semana, a semana que vai ser reduzida por conta do carnaval, isso seria também um sinal, no meu entender, de saída de uma posição comprada de médio prazo no ativo, aumentando a probabilidade de ter movimento para baixo. E qual seria a projeção de queda num possível pivô de baixa que venha a montar no gráfico semanal da YouTube? Pegando aqui o Fibonacci, a projeção alternada, que considera que a correção. Então, o Fibonacci está avaliando aqui esse tamanho desse movimento aqui, daqui para cá, avaliando ali a correção do preço que veio até aqui e projetando, na verdade, projetando uma parte desse movimento a partir dos 35,48. Então, projetando aqui na faixa de 61,8%. A partir dos 35,48, a projeção de queda é 32,11, que é aquela região dos R$32 que já foi comentado, que é um patamar também de suporte. Outro ponto de projeção, 100% desse movimento de queda a partir desse patamar aqui, projetando aqui para baixo, seria lá na faixa dos R$30, que vai coincidir com alguns pontos que a gente já comentou em termos de R$30,27, enfim, região ali de suporte, inclusive desse fundo aqui anterior, um pouquinho abaixo da mínima desse fundo aqui. Qual o suporte imediato que a YouTube está testando? Se tirar aqui essa linha do Fibonacci para não atrapalhar, observe essa região aqui, ó. Uma região que foi batida como um topo, que era resistência, virou suporte, 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 fechou uma vez abaixo, já voltou para cima e aqui agora de novo está batendo nesse patamar. Então esse é um patamar de suporte. Perdeu isso aqui, fechou abaixo desse patamar, já é mais um direcionamento que os vendedores estão mais fortes. Então, por quê? Porque na hora de subir, resistências são respeitadas, na hora de cair, suportes são rompidos, como aconteceu aqui nesse movimento de queda. Então, característica que vai aumentando a chance de queda do preço e, consequentemente, deteriorando o cenário de compra de TUB4, a não ser que seja a questão de comprar para longo prazo, aquela questão de comprar aos poucos mensalmente, né? É outro tipo de estratégia. E eu estabelecer, por exemplo, as entradas, principalmente em pontos importantes, como eu acabei de mencionar nessa análise. Mas em termos de ter um sinal de alta, ter algum sinal, algum indício que os compradores já deixaram aqui um rastro que está mais para subir, isso eu não consigo visualizar no momento, no gráfico semanal, no gráfico mensal da YouTube, conforme eu já comentei aqui contigo. No gráfico diário da YouTube, olhando para o curto prazo, olha que interessante. Compradores retomam o controle da situação através de um pivô de alta, que eu comentava nas análises que eu me interessaria muito para a compra da YouTube acima desse patamar. De que forma? Se ela passasse a projetar, gerar o quê? Fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região aqui, região esta por volta dos 34,58 a 34,48, né? Já considerando os ajustes aí de dividendos aí mensais que a YouTube disponibiliza aí para seus acionistas. Então temos aqui o ativo veio para baixo de novo desse o que era resistência, que poderia funcionar como suporte, alguns pontos de marcação por parte dos compradores para avaliação para ver se eles realmente estão fortes.
não se sustentou acima, gap de alta voltou para baixo, gap de corpo aqui também voltou para baixo, volta a fechar para baixo, média móvel voltou a fechar para baixo, topo anterior voltou a fechar para baixo, enfim, só sinalização através de sinalização, após sinalização, de que os vendedores estão mais fortes. E agora, perdendo a mínima do fundo anterior, então já era tendência de alta de curto prazo no ativo. Fica muito mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico diário nos próximos pregões, ou até mesmo um gráfico de 60 minutos. Subiu, gerou uma correção interessante, gerou topo descendente, foco maior em uma operação na ponta vendedora. Dalton está em cima do suporte, dá para fazer compra? Dentro do cenário que eu acabei de mencionar, tem um risco maior de fazer essa entrada na YouTube, falando que eu acabei de mencionar, pelo gráfico semanal, pelo gráfico mensal, apesar de estar acima ou em cima da região de suporte que eu mencionei lá no gráfico semanal, dos 30, essa região que eu mencionei aqui do semanal é a região dos R$ 33,00 a R$ 32,80. Região mais importante de suporte nesse momento, que o pregão de hoje já bateu nela, na faixa dos R$ 32,97. Pode subir a partir daqui? Pode. O problema é não ter uma expectativa, uma perspectiva de alta mais característica aqui para YouTube 4. Seria até mais interessante se fosse para arriscar compra sem uma tendência apoiando, mais dentro do suporte, sinal de perda de força em cima do suporte, superação da máxima do que no anterior, para se arriscar essa entrada. Seria mais interessante do que uma compra aqui agora em cima do papel. Então, por enquanto, cenário de tendência indefinida no gráfico diário, com viés de baixa dentro do que a gente acabou, da leitura que eu acabei de fazer em relação à força por parte dos vendedores. Gráfico semanal também dentro de uma tendência indefinida, mas apontando também para baixo. Depois de uma pancada dessa aqui, uma machucada dessa no gráfico, o caminho mais provável é a perda da mínima desse fundo anterior, dos 32,53. E essa perda da mínima do fundo anterior aumenta a chance de poder ter algo mais para baixo, que eu já mencionei alguns suportes importantes numa correção da tendência de alta de longo prazo, que é falando ali do gráfico anual e também do gráfico quadrimestral. Então, cenário pior em termos de curto prazo e médio prazo para compras em cima de YouTube 4. E para longo prazo seriam mais interessante ou compras mensais ou compras mais abaixo, no sentido de suporte, entradas num ponto mais abaixo em termos de suporte na ação. A entrada aqui agora eu colocaria pouco capital, e entradas mais abaixo ali na faixa, seja dos 32 ou principalmente na faixa, já buscando a região dos 31 a 30 reais, seria a região mais interessante para buscar esse tipo de entrada em Itaú Unibanco. E para curto prazo, para voltar a pensar em compra de curto prazo, de cara, só com o gráfico que a gente tem aqui, meu maior interesse seria ter o quê? Fundo ascendente justamente acima daquele nível que eu já comentei aqui na faixa dos R$ 34,48. Abaixo desse patamar, teria que avaliar aqui a continuidade do movimento de queda para avaliar outro tipo de entrada, a não ser que seja essa aqui mais arriscada. Estou falando uma entrada que tem uma sinalização de retomada da tendência de alta, ou uma chance maior de dar certo, ou se der certo, ganhar mais, ou seja, gerar um ganho maior do que o risco que teve a operação. O tamanho do stop, o risco que eu falo é o tamanho do stop da operação. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.